Bom dia, pessoal. Voltei aqui mais um vídeo para estar auxiliando vocês aí na questão de tamanhos de arquivos, tá? Hoje em dia, com a questão da pandemia e os serviços todos online aí, a gente tem que estar subindo arquivos para a rede, subindo arquivos no e-mail, tá? Enviando arquivos por e-mail, enviando arquivos por qualquer que seja a mensagem aí, tá? E por trás disso, a gente vai cair nessa parte de tamanhos de arquivos, tá? Lá na escola a gente aprendeu assim, ó, e vocês ensinam também que existem medidas, tá? Então, ó, eu mostrei aqui embaixo, tá? Antes da gente comparar aqui. Então a gente sabe que 1 centímetro, tá? A gente vai agrupar eles aí. Então, 1 centímetro ele tem 10 milímetros. Então, se eu pegar 10 milímetros, equivale a 1 centímetro. 1 metro ele tem 100 centímetros, tá? Então, 100 centímetros equivalem a 1 metro. Aí eu vou para 1000 metros vezes 1000, eu tenho 1 quilômetro. E assim por diante, certo? Na informática não é diferente, tá? Por quê? Porque a gente trabalha com gravações em determinados locais. Por exemplo, eu tenho um pendrive de 2 gigas, eu tenho um pendrive de 8 gigas, tá? Eu tenho um pendrive de 32 gigas, eu tenho uma HD do computador de 500 gigas, eu tenho uma HD de 320 gigas. Então isso varia muito. E por que a gente precisa saber de tamanhos de arquivos? Porque a gente tem que ter uma noção do que pode caber dentro de um determinado espaço. Então, por exemplo, eu tenho um copo de 300 ml. Eu sei que 1 litro de água não vai caber no meu copo. Eu tenho que colocar 300 ml por vez, tá? Então, tudo é medido por comparações de tamanhos. Então, o cara foi lá e falou assim, ó, esse tamanho aqui vai ser 1 metro. Então, 1 metro tem que ser desse tamanho aqui. O peso é a mesma coisa. Ó, isso aqui é 1 quilo. Então, tudo que tiver o mesmo peso aqui, que for igual o peso, vai ter o quê? 1 quilo. Tá? Então, tudo no mundo é marcado, é demarcado. O território, distância, tudo a gente tem que ter uma comparação para a gente ter ideia de distância, para a gente ter ideia de tamanho, para a gente ter ideia de tudo o que vai envolver. Por exemplo, eu tenho um terreno, quero vender esse terreno, tem que saber a medida do terreno. Por quê? Porque se eu pegar um terreno que dá metade da medida de um, eu sei que pelo menos a metade do preço tem que ter, tá? Então essa é a lógica de tudo. Tá, então por que eu fiz essa comparação aqui, ó? Porque na informática a gente tem aqui, ó, essas medidas aqui, ó. Então a gente tem 8 bits, tá? Se eu juntar 8 bits, vai ter o quê? 1 byte, tá? Aí a gente sempre pergunta assim, ó, nossa, mas por que não arredondaram para 10, tá? É uma longa história, tá? A informática gira em torno do número, assim, 256, tá? Vamos colocar assim, 255, tá? 255. Então, envolve a questão de os múltiplos de um tal número, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, que vai complicar muito. Então, infelizmente, ele vai trabalhar com esse número aqui que não é redondo. Às vezes a gente arredonda para falar, por exemplo, eu tenho uma HD de 500 gigas, mas aí você vai ver lá, ela não dá 500 gigas, porque ela dá um tamanho menor justamente por causa desses cálculos aqui, ó, tá? Então a gente costuma arredondar quando vai falar o tamanho dos lugares. Mas ó, isso não vem ao caso, tá? Então eu estou tentando mostrar para vocês a comparação aqui. Então, as medidas são o quê? 1 byte. O que é 1 byte? 1 byte é um conjunto de 8 bits. Aí a gente sobe mais um pouco.
1 kilobyte, tá? São 1024 bytes. Olha que interessante. Aí a gente vai subindo. 1 megabyte tem 1024 kilobytes. Então a gente vai multiplicando por 1000. Então eu tenho 1, depois 1000 desse, vai dar uma outra medida, tá? E até a gente chegar ao quê? No gigabytes e no terabytes. Então 1 terabyte tem 1024 gigabytes. Tá? Então os arquivos eles são medidos nessa tabela aí. Tá? Mas é necessário gravar isso? Não, não é. Ó. Com o tempo vocês vão se acostumando com isso, tá? Porque vocês vão levar aquela ideia de que eu falei. Por exemplo, eu tenho um copo de 300 ml. Cabe 1 litro dentro dele? Não. Então, em quantas vezes eu tenho que passar 1 litro para um outro recipiente maior usando esse copo? Então, por exemplo, tem 300 ml. Eu sei que 1 litro tem 1000. Então, vai dar em 4 vezes. Então, as primeiras 3 vezes vai dar 300 ml, depois mais 300, 600, mais 300, 900. E na quarta vez, o copo vai com 100 ml para transferir para um outro lugar. Então, o que eu falo para vocês? Vocês têm que ter ideia disso, tá? Então, por exemplo, eu tenho um tamanho de um arquivo. Ah, o meu pendrive tem 2 GB. Ah, e o meu arquivo tem tantos. Ah, vai caber aqui? Tá? Essa é a questionamento aí. Por exemplo, eu tenho meu pendrive. Ah, ele tem 200 megas livres. Tá, tem 200 megas livre no meu pendrive. Eu quero salvar um arquivo de 300 megas. Vai caber nele? Não, ele não vai copiar. Tá? Na informática não tem como quebrar o arquivo. Então ele não, por exemplo, se tem 200 de espaço, ele não vai salvar 300 mais lá, ele vai falar que não tem espaço suficiente. Tá? Essa é a diferença da informática. A informática trabalha com ou é ou não é. Tá? Ou cabe ou não cabe. Então se não cabe, você não vai copiar. Daí a gente, interpretando essa tabela aqui, depois eu deixo eu vou escrever alguma coisa num blog o mais simples possível, ou vou pegar algum conteúdo e deixo na descrição do vídeo aí para vocês entenderem essa questão aqui. Mas é longo o assunto, tá? Então, já que a gente teve essa introdução, agora a gente vai para uma outra parte, tá? Eu tenho um arquivo aqui, ó. Eu salvei esse arquivo aqui sobre a teoria das cores aqui. E no Windows é assim, ó. Quando você põe o mouse aqui em cima, ó, só põe a setinha, ele vai mostrar, ó, tamanho 1,62 megas, tá? Ou você vem aqui, ó, botão direito, e você vai em cima dele, tá? Botão direito, e ele vai mostrar uma opçãozinha aqui, ó, propriedades. Você vai clicar aqui, ó, propriedades. Aí ele vai abrir as configurações aqui, ó. Tá? Ele vai falar assim, ó, foi criado dia 8 de abril de 2021, ele foi modificado nessa data aqui. Tá? Por quê? Porque eu acabei de salvar ele da internet, então eu salvei ele hoje, nesse horário, então ele tem todas as informações aqui, ó, do arquivo. E aqui eu tenho o tamanho, tá? Qual que é o tamanho que ele está ocupando aqui, ó? 1,62 megas, tá? Beleza. Todo arquivo tem tamanho? Tem, todo arquivo tem tamanho. Uma pasta tem tamanho, um atalho tem tamanho. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, eu tenho essa pasta inteira aqui, ó, de arquivos. Se eu clicar nela, ó, e for lá em propriedades, ele vai falar assim para mim, ó, o tamanho dessa pasta é 22,4 megabytes. Tá, mas aí vem a questão, nossa, Emerson, eu tenho que decorar o tamanho do arquivo? É difícil decorar? É difícil decorar. Às vezes, para quem não é da área, é difícil assim, você olhar aquela tabela que eu acabei de mostrar aqui e falar assim, nossa, eu entendi tudo, gravei aqui. Não, tá? Então, como que a gente trabalha? Como que a gente trabalha? A gente vai trabalhar com comparações. Como assim comparação? Tá? Por exemplo, você vai colocar um arquivo numa plataforma de ensino virtual. Tá? Aí vai ter lá escrito assim, ó, o máximo de tamanho de arquivo que suporta vai ser 5 megas, 5 megabytes, tá? 5 MB aqui vai ser megabytes, que é a abreviação aqui.
Tá, aí a gente vai pensar, pô, eu tenho um arquivo aqui, ó, de 22,4. Eu vou anotar aqui para ficar mais fácil, ó. O meu arquivo tem 22,4 megas. E lá aceita apenas 5 megabytes. O que, que vai acontecer se eu quiser subir esse arquivo lá num espaço que cabe apenas 5? Lembra que eu falei na informática ou é ou não é? Ou é sim ou é não? Não existe meio termo. Tá? Na informática não existe aquele meio termo assim, ó, como que você está? Ah, eu estou bem ou eu estou mal. Não existe o, como que você está? Ah, eu estou mais ou menos. Tá? É mais ou menos isso aí que eu quero dizer. Então, pra a gente tem o mais ou menos. Na informática não tem. Aí eu vou subir 22 megas. Será que vai caber? Ah, mais ou menos. Não, não existe isso, tá? Então é 5 megas. Tem que ter 5 megas. Se o arquivo tivesse 5,1, se ele tivesse 5,1 megabytes, vai caber? Não, não vai. Ele tem que ter 5 ou menos, tá? Então é aí que entra a parte de redução, tá? A gente vai reduzir o tamanho de um arquivo. Ah, como que faz isso? Tá? Como que funciona isso? Ele vai fazer o quê? Por exemplo, suponhamos que você tem um PDF. Eu tenho um PDF, tá? Nesse PDF eu tenho imagem e eu tenho texto, tá? Aí o que que acontece? Essas imagens, cada uma delas, de dentro do arquivo, elas têm um tamanho. Por que tem um tamanho? Porque as imagens, a imagem, ela leva em conta o quê? A qualidade. A qualidade se mede em pontos por polegada. Estou explicando isso, pessoal, mas não precisa decorar isso. É que eu estou dando uma explicação para algo que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Parece que ser uma coisa tão complexa, mas não é. Você não precisa entender tudo isso aqui, tá? Mas eu quero explicar para deixar bem claro aí, tá? Beleza. Então, PPP, pontos por polegada. Então, o que que acontece? Se eu tiver uma qualidade menor, ela vai ter menos pontos por polegada. Então, ela vai ser um tamanho de arquivo menor. Resultado, ela vai ter um tamanho menor. O texto, mesma coisa. E o arquivo PDF também. Então, o que que vamos chamar ele de compressor de PDF. O que que esse compressor de PDF vai fazer? Ele vai o quê? Reduzir a qualidade, tá, do arquivo. Ah, mas eu vou conseguir ler? Vai, tá? Ele vai reduzir de uma forma que você consiga ainda estar visualizando, que você consiga imprimir esse arquivo. E possa estar visualizando assim, mais ainda na tela do PC, porque na tela do computador, beleza, a qualidade dele eu posso reduzir pela metade, que você ainda vai conseguir ler, tá? Então, eu estou explicando porque no software que a gente vai usar, no programa que a gente vai usar, ele vai ter essa opção aí, tá? Então, beleza. Então, a gente vai reduzir o tamanho do PDF, por quê? Porque cabe um determinado tamanho. Então, a gente vai ter que reduzir o tamanho deles para ele caber naquele espaço, tá? Oh, mas cabe 5 megas lá. O meu arquivo é maior, então a gente vai reduzir. Ah, mas não, ainda reduziu e não coube. Você vai diminuir um pouquinho mais a qualidade, até você conseguir encaixar ele nesse tamanho aqui, certo? Então, voltando lá naquele arquivo que eu tenho na minha área de trabalho, que ele tem 1,62 megas, o que a gente vai fazer? Tem esse site aqui, tá? Ele se chama PDF24, tá? PDF24 é essa ovelhinha bonitinha aqui, que quando você vai instalar ela, ela vai ficar perto do relógio aqui. É um programinha super leve, tá? Ele trabalha ou baixado no computador ou online, tá? Então você vai entrar nesse site aqui, ó, que eu vou deixar o link aí na descrição. Então, primeira coisa a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês como que instala.
tá? Ah, como que eu instalo? Simplesmente eu venho aqui, ó, download. Ele vai trazer eu para a tela de download do software. Vou clicar em download de novo, ele vai vir aqui embaixo, ó. Isso aqui é para o Windows, tá? Então, para o Windows, aqui é só para o Windows 10. Se você tiver o Windows 10, baixa isso aqui. Se tiver o Windows mais antigo, o Windows 7 ainda, se você utilizar, não tem problema. Ele vai ter essa opção aqui, ó. Tá? Escolhe isso aqui, ó. Uso de clientes particulares. Por quê? Porque para uso doméstico ele é gratuito. Para uso de empresa, ele vai ter alguns recursos avançados aí e provavelmente vai ser pago. Eu não fiz o teste ainda, mas provavelmente vai ser pago. Tá? Então, por exemplo, com o meu Windows 10, eu vou baixar aqui, ó. Olha lá, ele vai começar o download aqui, ó. Ele é um pouquinho longo, tá? 121 megas. Eu vou dar uma pausa aqui e a hora que ele terminar, eu continuo. Bom, baixou o meu arquivo aqui. Agora eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque eu já falei demais, 13 minutos, tá? Expliquei detalhadamente tudo aí para vocês, tá? E então eu baixei o arquivo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. Ele vai executar esse arquivo aí. Tá? Ele está abrindo aqui. Então depois que fizer o download, vocês vão clicar para instalar esse arquivo aqui. Ele acabou não fazendo. Calma aí, deixa eu só achar onde ele está. Executar como administrador. Isso porque eu falei que ia ser rápido, né? Eu não vou nem cortar o vídeo, tá? Porque essas coisas acontecem, tá? Então não é em todo lugar que a gente vai fazer vai dar tudo certinho. Bom, então ele vai perguntar se você aceita um contrato, porque todo software tem um contrato, tá? Aqui tem as regras de utilização, você pode usar ele de determinada forma, tá? Você não pode revender, tá? Tem tudo isso aqui. Então aceita o contrato, é obrigado a aceitar para utilizar qualquer software aí. Seguinte, a localização do onde vai ser instalado, não precisa mudar nada, ele já vai deixar padrão. Ele vai precisar de tudo isso aqui, ó. Tá? Então tá vendo que ele não deixa nem eu desabilitar, ó. Instalação completa, instalação compacta, instalação personalizada. Eu vou deixar personalizado e vou tirar isso aqui, ó. Ninguém usa fax mais, tá? Então essas ferramentas aqui são necessárias, então essas daqui tem que ter, tá? Então ele não deixa nem eu desabilitar. Legal. Seguinte, ele está falando que vai criar um ícone de trabalho, tá? Com esse nome aqui, ó. Seguinte. Aqui ele está perguntando se você quer colocar ele como leitor de PDF, tá? Como assim? Toda vez que eu baixar um arquivo PDF, eu vou colocar ele como leitor. E aqui embaixo ele pergunta se eu quero deixar ele como leitor padrão de PDF. Tá? Levando em consideração que vocês já têm um leitor de PDF aí e vocês gostem dele, então vocês vão desabilitar isso aqui, tá? Deixa só, deixa só o primeiro, tá? Por quê? Porque ele vai abrir PDF? Vai, você pode escolher abrir com ele depois. Então você deixa desse jeito aqui, tá? Ele vai estar com as duas. Você tira só a segunda, a caixinha vai ficar desse jeito. Tá? Então ele vai ser registrado no sistema como um leitor, mas ele não vai ser o seu leitor padrão. Beleza? Seguinte, ele mostra as opções que eu escolhi aqui e eu clico no instalar. E vale lembrar, pessoal, que ele faz isso online também. Já vou mostrar como que faz online esse processo de compactação do arquivo, de reduzir o arquivo. Tá?
ele, como eu falei, ele vai reduzir a qualidade e vai deixar um tamanho menor que possa ser visto na tela, tá? Ou ser impresso também, sem problemas. Ó, terminando de instalar, ó, é legal que ele instala um printer, olha lá, instalar impressora, ele instala mais um impressor de PDF, tá? Olha lá, a ovelhinha que é o símbolo dele, iniciar PDF 24, pode deixar ali, vou dar um concluir aqui, tá? Ele vai abrir a página dele aqui, tá? Você instalou com sucesso, você gosta, você dá um like lá no site, tá? Então não precisa fazer nada, pode fechar isso aqui, tá? Pode ignorar essa parte aí. Olha lá, ele tem todas essas ferramentas aqui, tá? A gente vai ver só essa, mas nada impede vocês de ver as outras opções também. Ó, tem bastante, ó. Tá? Então ele tem aqui, ó, organizar. A maioria que eu nunca utilizei, tá? Eu nem sei. Então, como o nosso foco é esse aqui, ó, comprimir o PDF, eu tenho que juntar PDF, eu tenho dois PDFs, eu posso juntar em um só. Eu posso editar ele, tá? Eu não sei se eu posso talvez editar texto, tudo. Por isso que eu pedi para vocês instalarem, que é melhor. Ó, converter um arquivo em PDF, converter de PDF para outros arquivos, tá? Também não testei, mas vocês podem testar sem problemas aí, ó. Proteger o PDF, eu quero que proteger ele contra a cópia ou contra selecionar o texto e copiar, eu posso proteger também. Desbloquear PDF, dividir PDF, rodar página, remover páginas, extrair páginas. Olha, ele faz tudo isso, são todas ferramentas aqui. Mas a que eu vou utilizar aqui, ó, é o comprimir PDF, tá? Essa é a versão que instala no computador, tá vendo? Ele fica aqui no computador e a hora que você inicia, ele vai ficar aqui, ó. Ó, tem uma ovelhinha aqui. Ocupa muito espaço? Não, não tem problema, pode deixar ele aí, tá? Agora o PDF, quando eu clico aqui, ó, botão direito, eu posso abrir com, eu tenho PDF aqui, ó, tá? Então, voltando aqui, ó, no site que a gente tinha, eu tinha mostrado para fazer o download. Então, voltando lá, a gente tem aqui, ó, comprimir PDF. Eu posso fazer online, pessoal, todas essas ferramentas aqui, ó, eu tenho aquelas que eu mostrei no software, que eu tenho no meu no computador instalado agora, eu tenho ele aqui também, ó. Então, por exemplo, eu tenho, ó, PDF 24 Tools. Eu posso clicar aqui, ó, ele mostra aqui. Só que isso aqui é online, tá? Qual que é a diferença de online? Online, se você não tiver internet, você não vai conseguir usar, lógico, tá? Mas online você vai ter todo o processo para carregar o arquivo, tá? Por exemplo, vou comprimir o PDF aqui, que é o nosso objetivo. Como que ele trabalha? Ó, primeiro, ele enche de propaganda, tá? Ele tem propagandas aqui e ele não tem limites, ó, gratuito online sem limites. Eu vou escolher o arquivo, aí eu vou ter que escolher ele no meu computador e fazer o upload, ó. Então tá, área de trabalho, a teoria das cores, que é o arquivo que eu tenho aqui. Eu vou abrir esse arquivo, então ele vai carregar. Se você tiver um arquivo muito grande, ele vai demorar demais, entendeu? Então, como tudo hoje em dia a gente precisa de pressa, tem que ser rápido, então é mais fácil você baixar o programa e deixar ele no seu computador, tá? Nada impede de você estar fazendo isso. Então ele tem 1,7 megas aqui, ó, ele calculou, tá? No meu computador ele tinha 1,6, aqui ele tem 1,7. Lembra que eu falei do PPP? Pontos por polegada? Tá? Qual que é o padrão dele? Ele coloca 144. Tá? É uma qualidade boa. Qualidade da imagem, 75. Mas nada impede de eu deixar ele com 60. Isso aqui vocês vão fazer conforme o resultado. Por exemplo, eu fiz aqui e não ficou do tamanho que cabe. Posso reduzir mais? Eu posso, vou reduzir mais ainda. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 100. Ele aceita? Aceita. Vai ficar legal? Aí você vai ter que ver depois. Então eu diminuí aqui, ó, pontos por polegada. Eu coloquei a qualidade 60, mas eu posso deixar assim? Posso, sem problemas. Fiz essas opções, comprimir. Ele vai fazer o processo, tá? Tudo isso online.
tá? Daqui a pouquinho eu já mostro como que faz no computador. Não tem diferença nenhuma. Olha a diferença. Ó, ele tinha 1,7 megas, ele foi para 470 kilobytes. Ele reduziu em 71,73%. Tá? Aí o que que eu faço? Download. Aí ele vai fazer o download, tá? Eu vou mostrar na pasta que ele está aqui, que ele salvou lá na pasta downloads. Vou colocar assim, ó, teoria das cores 2, tá? Aí eu vou tirar ele daqui e vou mandar lá na minha área de trabalho, só pra gente comparar os dois, ó. Quanto que eu tinha no antigo? 1,62 megas. Quanto que eu tenho no novo? 470 kilobytes, tá? Então com qualquer arquivo que você precisar, ele vai fazer isso, entendeu? Ó, vou jogar fora que eu vou fazer de novo, tá? Então esse processo era online. Ah, e no computador, Emerson, como que eu faço? Mais fácil ainda, ó. Ó, comprimir PDF. Ele vai vir aqui, ó, escolher os arquivos, os ficheiros, tá? Eu acho que ele deve estar em português de Portugal, tá? Então escolher os arquivos. Aí eu venho aqui na área de trabalho, onde está meu arquivo, teoria das cores, abrir. Ó, ele vai rapidinho, ó. Tá vendo, ó? Qualidade da imagem. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aquela hora, ó. Vou colocar 100 aqui. Eu vou colocar 60 aqui. A cor, ele escolhe cinza, eu posso colocar em tons de cinza, para reduzir mais ainda. Porque a cor, quando tem cor, ocupa mais espaço do que o que é preto e branco, tá? Então, mas eu vou deixar não mude. Aí eu vou comprimir. Ó, para 475. Aí ele escolhe salvar, ou aqui, ou aqui. Ou ele visualiza, ó, ou você abre ele. Tá? Não, eu vou colocar salvar, ó. Ou você clica no salvar aqui ou aqui. Então, salvar. Aí ele escolhe onde eu vou salvar. Então eu vou colocar na área de trabalho. Vou colocar o número 2 na frente para não dar problema com o outro. Pra gente comparar lá. Ó. Tá o outro novo aqui. Então esse tinha 1,62 megas. O novo tem 475 kilobytes. Certo? Eu acho que é só isso aí, você pode fechar normalmente. O processo é esse para todo arquivo. Ou você faz online, ou você baixa ele no computador, que não ocupa espaço nenhum, tá? Então você tem essas opções aí, ok? Vou deixar os links para baixar, para entrar ali, tudo na descrição, tá? Deixo alguma coisa para vocês lerem, na hora que tiver tempo, sobre os bytes e megabytes e kilobytes da vida, tá? Espero que eu tenha ajudado. Até a próxima aí. Valeu. Até mais.